Tu vens da telefonia. Vem da TSF. O sítio onde tu nasceste profissionalmente foi a Rádio Clube da Covilhã. Primeiro, sim, ainda estava no secundário. E depois apaixonei-me. A primeira vez que entrei na rádio não quis saber dos giradiscos, nem da música, nem nada. Havia lá uma salinha ao lado em que havia gente a escrever à máquina. Na altura, escrever à máquina era absolutamente normal. Haverá pessoas que estão a ouvir este podcast e que não fazem a mínima ideia de que é escrever à máquina. Portanto, não havia computadores, portanto, era um teclado em que batemos como se fosse um piano e as letras batiam numa tinta e escreviam numa folha de papel, onde estavam a escrever notícias que depois iam ler às 6 da tarde ao microfone. E eu disse: eu posso escrever uma notícia? Podes, então vamos lá. Escrevi a notícia. E eu achei aquilo fabuloso, explicar às pessoas o que estava a acontecer no mundo, neste caso na nossa terra, na Covilhã, e nunca mais parei. Portanto, depois aí o meu sonho era fazer notícias e ser jornalista da rádio. Portanto, tu és filho, aliás, eu também sou filho da Rádio Pirata. Não era pirata, na altura já não era pirata, mas havia rádios pirata, ou pelo menos nessa fase de transição. Estamos a falar de muito antes de 97. Portanto, eu só comecei mesmo profissionalmente a ganhar dinheiro já depois de acabar o curso de Comunicação Social, que tirei na Universidade da Beira Interior, já em 97. Portanto, foi para aí 5 anos antes disso, 5, 6, 7 anos, portanto, nos anos 90. Como todos os jornalistas, toda a gente faz tudo. É preciso vir fazer todas as coisas, ir cobrir todas as reportagens, ir fazer todos os assuntos, os que a gente entende e os que a gente não entende. Lá está, depois isso funciona. E vais calhar ao dinheiro porquê? O que é que te aconteceu? Uma desgraça. O que aconteceu foi uma desgraça. Sabes que isto depois serve de lição de vida. Não é que se possa ensinar isto às pessoas, mas às vezes as piores coisas que nos acontecem na vida são as melhores coisas que nos acontecem na vida. Não se aplica a todos os casos, não é? Claro que não é óbvio. Então, eu queria ser jornalista, fui jornalista numa rádio concorrente da tua. Na TSF, podemos dizer. Pronto, ok. Que era o meu sonho. Um dia, quando eu fosse muito velhinho e muito bom profissional, depois de ter dado provas de tudo e mais alguma coisa, talvez um dia eu conseguisse chegar à TSF e conhecer os meus ídolos, entre aspas, radiofónicos, o Fernando Alves, na altura, portanto, toda aquela gente. Alguns desses meus colegas estão agora aqui, ainda na Antena 1, e passei há bocadinho por eles e vou cumprimentá-los agora quando sair. E portanto, consegui começar logo na TSF. Portanto, eu pedi estágio a 30 empresas e só houve uma que me respondeu, que foi a TSF. Pronto, mas isto só agora para simplificar. Cheguei à TSF e fazia tudo: manifestações, greves, desporto, economia, política, tudo e mais alguma coisa. E era esse o meu objetivo: contar histórias e da melhor forma possível. Era esse o meu objetivo. Portanto, na altura, em 97, eu fui ganhar 700, o equivalente a 700 euros. O que era para um rapazito uma fortuna. Eram 3 salários mínimos nacionais. Portanto, à data, lá, se regressarmos ao passado. Portanto, ganhava bem. Até o meu futuro sogro, quando lhe disse quanto é que eu ganhava, ele disse: não está mal. Já podes casar com a minha filha. Exatamente. Basicamente, pronto, ok, não é por aí que a coisa vai lá, tenho de arranjar outra desculpa se for o caso. Bom, então, fui jornalista durante muito tempo. A minha mulher, na altura, era formadora profissional. Para os mais experientes na vida, lembrar-se-ão do Fundo Social Europeu, em que choveram milhões da Europa para Portugal, o equivalente agora mais ou menos ao PRR, e havia muito dinheiro para formação. E então ela trabalhava 3 dias e ganhava o equivalente a 1000 euros para dar formação, atendimento ao público na Segurança Social. E tu pensaste: fiz uma má escolha, lá fui eu para o jornalismo e afinal... Não, eu ganhava bem, ela ganhava bem. Estávamos casados, tínhamos a nossa vida em conjunto, não tínhamos filhos. E portanto, quando tu ganhas bem e nessa altura não tinhas nenhuma perspectiva de que viesse uma crise no futuro, nessa altura nós achávamos, e depois entretanto saí da TSF e fui para a SIC. Portanto, fui convidado para fazer parte do núcleo de jornalistas fundadores da SIC. Portanto, lá está, mais um upgrade. Em 2001, mais um upgrade, em que fui ganhar mais do que ganhava antes. Então, repara, um jornalista da televisão, na altura, uma professora no ensino público, a ganharem bem. Nós
fazíamos aquilo que é normal. Se ganhas bem, gastas bem. Chapa ganha, chapa batida. Tudo bem. E achávamos que éramos os prémios Nobel da economia, porque não tens dívidas, pagavas as contas, querias ir passar um fim de semana fora, ias, vamos trocar de sofá, trocamos, vamos comprar um carro novo, trocamos. Pronto, muito bem. Parece-me um conceito de vida bem boa. Uma vida normal. Nunca tivemos vida de rico, nem esbanjámos. Sempre fomos pessoas equilibradas. Portanto, nunca nos endividámos, nunca pedimos crédito para nada, comprámos um carro, mas a pronto. Mas isto ainda antes de ter literacia financeira. Chega o ano de 2007, neste caso de 2008, em que nós já estávamos a pagar a nossa casa ao banco e de repente a Euribor sobe para 5%. O mesmo que aconteceu agora recentemente. Aquilo que nós sentimos agora todos e que eu senti em 2008. E de repente eu olho para a minha conta bancária, a prestação passou de 400 euros para 800 em poucos meses. Olhei para a conta bancária e disse assim: espera lá, daqui a 3 meses eu não tenho dinheiro para pagar a casa ao banco. Ficaste a pensar que aquilo ia por ali acima e que nunca mais parava? Não, entrei em pânico. Quer dizer, o que é que eu faço? Porque pensas assim: um jornalista e uma professora não têm dinheiro para pagar a casa ao banco. O que é que se passa aqui? O que é que nós fizemos de errado? Sem saber nada, fui ao banco, disse isto: eu não tenho dinheiro, isto é demais para mim. Que soluções é que tem para mim? Nem sequer sugeri nada. Eu, se fosse hoje, chegava lá e dizia exatamente o que é que eu pretenderia. E eles deram-me então 2 anos de carência. Fiquei a pagar a minha casa até aos 82 anos. Ok? Ainda hoje tenho esse prazo até aos 82 anos. Claro que já não vou despachar a casa 15 anos mais cedo, não é? Como é óbvio. Mas voltei à prestação normal, e então foi aí que eu e a minha mulher nos sentámos à mesa e pela primeira vez na nossa vida perguntámos-nos: mas para onde é que está a ir o nosso dinheiro? Onde é que nós gastamos o nosso dinheiro? Então começámos a fazer uma listagem, que é aquilo que eu digo às pessoas, que é a primeira coisa que se deve fazer, que é a chamada selfie financeira, que é: quem sou eu financeiramente? Onde é que eu gasto? Quanto é que eu recebo? Quanto é que eu recebo? Quanto é que eu gasto e em quê? E então comecei a renegociar, sozinho, sem ninguém me ensinar, tudo. A eletricidade, o gás, o seguro de vida, o crédito de habitação, as telecomunicações, tudo o que eu andava a gastar dinheiro e que não usava, anulei. E só naquele ano eu descobri que consegui reduzir as nossas despesas em cerca de 3 mil euros. Portanto, andavas, no fundo, andava a gastar 3 mil euros a tirar mais. pela janela? Pela janela, é. Quando tu chegares à porta da tua casa, ou à janela da tua casa, ou da varanda, se tiveres, pegares em 3 mil euros e deitares cá para baixo como se fosses rico, como se fosses um milionário a deitar dinheiro do helicóptero. Porquê é que a maioria de nós não tem essa noção? Porque se calhar nunca bateram de facto com a cabeça na parede, como me aconteceu a mim. Agora, entretanto, já passámos por várias crises. A crise das dívidas soberanas, a crise da Covid, agora esta crise das tarifas do Trump. Portanto, várias crises. Já aprendemos já qualquer veio coisa. a Troika. E, portanto, nessa altura, para o meu bem, não é? Profissionalmente, o que é que aconteceu? Voltando um bocadinho atrás, como eu percebi isto, lá está, aí é que entra o jornalismo. Eu sou jornalista, eu tenho de dizer isto às pessoas. Isto é informação importante. Isto é informação. Eu tenho que partilhar isto com as pessoas. Eu tenho que partilhar isto com as pessoas. Sugeri então ao meu diretor de informação, na altura o Alcides Vieira, na SIC, e disse: olha, tenho aqui uma proposta, todas as semanas dar uma dica com as coisas que eu estou a descobrir. Epá, força, avança com isso. Vamos chamar-lhe contas poupança, ok? Bom título. Porque tinha a ver com contas, tinha a ver com poupança. Foi o Rodrigo Guedes de Carvalho que ajudou a encontrar o nome. Nós andávamos ali eu disse: é quantas poupanças? Quantas poupanças? Pronto, ok, está feito. Está fechado. É simples e fácil. E funciona, portanto tem a ver com o conceito. Eu pensava que isto ia durar 6 meses. Porque pensei, bom, ok, vou falar da eletricidade, do gás, dos seguros do carro, seguros de vida. E está fechado. Acabou e fechamos. Não há mais tema. Depois volto à redação normal. Já passaram 15 anos e todas as semanas eu descubro coisas em que nós podemos gerir melhor o nosso dinheiro. Onde é que vais buscar as ideias? À vida. À vida. À vida real, à minha vida real, à vida das outras pessoas, de sugestões que os espectadores me mandam, do podcast,
nas redes sociais, mensagens, telefonemas, pessoas que me encontram na rua, ou às vezes estou às compras no hipermercado e dizem: Sr. Pedro, obrigado pelas suas dicas, olha, tenho de falar disto e não sei o quê. E eu, sério, mas isso é muito interessante. Portanto, aponto logo, eu tenho uma lista infindável de reportagens para fazer. Não, com um bocadinho de sorte, tu vais com o teu carrinho de supermercado e levas mais 10 clientes atrás, deixa lá ver o que é que este tipo está a comprar para ver se. Tu estás a gozar? Não, é que já aconteceu. É das histórias mais deliciosas que eu tenho para contar quando falo destas minhas experiências com o público. Que eu estava às compras num hipermercado e há um casal de velhotes que vem atrás de mim e eu ouço o velhote a dizer para a mulher: vai atrás dele e vê o que ele está a comprar, de certeza que é mais barato. Porque pronto, é a ideia que as pessoas têm, não é? Mas isso acaba por ser muito agradável. Às vezes estou na fila para o peixe ou para a carne e as pessoas dizem: olha, enquanto está aqui à espera, posso fazer-lhe uma pergunta? Exato, já agora dei aqui como uma consultadoria. Vá falando. Mas isso é o meu dia a dia. Incomoda, por exemplo, a minha mulher, que ela às vezes até se afasta um bocadinho. Que não é uma figura pública. Porque ela não é uma figura pública e não tem de levar com estas situações. Eu, por outro lado, sinto isto como um prémio. Sim. Não é? Ou seja, é um reconhecimento público. Reconhecimento público não se paga, não é? O facto de tu sentires que o teu trabalho é valorizado e é reconhecido, porque eu acho que, seja qual for a nossa área de trabalho, quando tu ganhas a vida a fazer uma coisa que gostas e ainda por cima melhoras a vida dos outros e eles ficam gratos por isso, eu acho que não há melhor. É como os médicos, como os bombeiros, como alguém que salva a vida dos outros ou que melhora a vida dos outros. Quer dizer, em qualquer profissão, quando acontece esta sucessão, eu acho que não há melhor, não é? É uma noção de missão isso. Também. Olha, agora estavas a falar dos supermercados e provavelmente todos os portugueses tiveram essa sensação, com mais ou com menos dinheiro, que subitamente a conta do supermercado duplicou. A minha percepção é que aquilo duplicou. E no meio desta subida dos preços, desta inflação que já não nos lembrávamos, os nossos pais falavam de inflação, mas era uma Nós coisa. Não ligávamos, não era uma coisa. Inflação, o que é que eles estão a falar? O que é que os velhos estão a falar? Não é? Um bocadinho isto. Subitamente aquilo duplicou. E eu dei comigo a pensar qual é a parte desta conta que é real, das coisas que aconteceram no mundo, do problema do dinheiro que desaparece por aí fora, e qual é a parte em que alguém me está a enganar e está a aproveitar aqui o contexto para fazer subir os preços? Vou dar-te uma resposta sincera. É irrelevante. Sai da mesma do meu bolso. Porque tu ou compras ou não compras. E essa é uma decisão individual. Há coisas que tu tens de comprar, não é? Bens essenciais. Tens de comprar leite, tens de comprar arroz. Mas até esses subiram de uma forma. Até esses subiram. Estou a pensar no azeite, por exemplo, que subiu de uma forma completamente louca. Tu tens de saber gerir, tens de saber quais são as tuas necessidades e os teus desejos. Uhum. Portanto, quando tu vais às compras, tu não precisas comprar o supermercado aquilo inteiro que te põem à frente, nem especificamente naquele sítio. Aí é que entra a lista das compras e a comparação. Há pessoas que, por exemplo, isto acontece muito com as famílias que ganham ambos o salário mínimo nacional. Eu tenho o maior respeito por essas famílias, porque acho que são as pessoas que melhor sabem gerir o dinheiro em Portugal. Portanto, uma família que ganha o salário mínimo já domina a palavra mágica das finanças pessoais, que é o não. Não quero comprar. Não é o não. Às vezes não nem posso. É o não quero. Não dá. Quando eu puder, compro. Agora, neste momento, não dá. Tenho outras prioridades. Quando alguém sabe quais são as suas prioridades, tem metade dos problemas resolvidos. Portanto, os essenciais tens que os comprar e não há nada a fazer. Mas, por exemplo, e mesmo esses essenciais, porque é que não aproveitas as promoções? Mas dá muito trabalho ver 5 folhetos de supermercados diferentes e depois ter de ir ao outro e depois comprar o arroz num lado e o leite do outro. É a história do barbeiro de Cacilhas, não é? Quer dizer, qual é a história do barbeiro de Cacilhas? Que é o barbeiro em Cacilhas fazia o corte de cabelo 5 tostões mais barato, mas não contavam era com a viagem do Cacilheiro, não é? Exato, okay. Não, mas lá está, tens de fazer também essa conta. Mas
pessoas que podem escolher se derem ao trabalho. Por exemplo, há uma promoção específica de um produto que consumimos muito lá em casa. Porque é que eu não hei de comprar em quantidade, por exemplo. Portanto, são técnicas que eu depois fui apurando, que não são nada de gênio. Quer dizer, os meus avós diriam as mesmas coisas. Óbvio. Vai à farmácia do António, que é mais barata que eu disse farmácia, do supermercado. Vai ao supermercado, à mercearia. À mercearia, era isso que eu queria dizer. Eu cresci numa aldeia, portanto sabia que havia uma palavra. Portanto, vais à mercearia do Sr. Sardinha, que era lá no Paúl onde eu cresci, que é mais barato que na mercearia do Sr. António. E portanto, quer dizer, é óbvio, porque o teu dinheiro, o dinheiro que tu ganhas, é limitado. Portanto, se é limitado, tens de fazer escolhas e comprar sempre o que tu queres, o mais barato possível, beneficiando a qualidade. O problema é que depois nós compramos muitas vezes por impulso. Aí é que nós, às vezes desaumentamos-nos a nós próprios. Nós queremos sempre que o nosso patrão nos aumente. Mas há um inimigo dentro de nós que é normal isso acontecer, porque eu era assim. Que é, se eu tenho dinheiro e posso comprar, porque é que eu não hei de comprar? Eu mereço. E o eu mereço é uma das maiores armadilhas financeiras durante toda a nossa vida, desde que nascemos, né? Desde que começamos a gerir dinheiro até ao fim da nossa vida. Não é uma coisa que acaba quando nos reformamos. Portanto, o se eu mereço está justificado. Agora, a questão é, isto vai prejudicar-me no presente e vai prejudicar-me no futuro? Aquilo que eu estou... A sensação de bem-estar, de sensação... Porque fazer compras... é um bocadinho como uma droga. É o prazer imediato. Torna-nos felizes, liberta umas hormonas que eu agora não sei o nome, mas serotonina ou qualquer coisa do género. Não, e a gente quando é um objeto, um telefone novo, e diz, uou, aquela pode durar muito pouco, mas não, a questão é que no dia a seguir tu já precisas de outro novo porque o teu colega também já comprou um superior ao teu. Não é? Imagina, por exemplo, o que é. Isto é muito comum, se calhar em todas as sociedades mais desenvolvidas, que é, tu compras um carro novo e ficas super satisfeito, mas se o teu colega uma semana depois aparece com um modelo a seguir ao teu, ou de uma marca um bocadinho sobre, o teu já não presta. Não estás a falar do Ferrari do Mourinho. Mas curiosamente eu estava na SIC e estava a ver em direto. E a frase que eu ouvi: olha, o Mourinho vai de Ferrari, mas é de 2011 ou é de 2001. Mas é um Ferrari. Mas quer dizer, eu nunca vou ter um Ferrari, porque para já não gosto de carros e só a despesa de ter um Ferrari, nem que fosse de quem for, não interessa. Jamais terei um Ferrari. Mas lá está, estás a ver? Uma pessoa tem um Ferrari e mesmo assim há alguém que vai achar que não é o mais novo, não é o deste ano, e não é o não sei quantos. Portanto, ou tu tens cabeça e não te deixas levar pela sociedade, porque assim, se tu reparares, as pessoas ricas, tu não as distingues na rua. É um fenómeno curioso. Os verdadeiramente ricos são discretos? São discretos. Eles não têm de mostrar a riqueza porque sabem que têm o dinheiro. À exceção dos grandes astros, quer dizer, o Ronaldo tem de andar na rua. Nós esperamos que ele ande na rua vestido de marcas do cimo ao fundo, cheio de diamantes. Mas isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com o estatuto. É o do que se espera das pessoas, para além da pessoa querer ou não. Sim. Portanto, mas se tu reparares, por exemplo, aqueles grandes CEOs das empresas, os Bezos e os Zuckerberg, andam de t-shirt, calças de ganga, o Tesla, o tipo da Tesla, o Elon Musk, portanto, os grandes milionários e mesmo todos os outros que não são conhecidos, muitos deles têm um carro normal. Porquê? Porque sabem que para eles o que é importante não é o mostrar, mas o que têm tudo aquilo que lhes dá verdadeiramente prazer e segurança a eles e à família. Então quem é que nos está a pegar este vício da ostentação ou da necessidade do consumo? A sociedade, as redes sociais. Tu crias uma expectativa em relação a ti próprio. Por exemplo, um dos meus carros tem 23 anos. Não é? É um Golf de 2002.
E muitas vezes vou com ele para o trabalho. A minha mulher gosta imenso do carro. Já lhe disse: não queres trocar de carro? Não, eu gosto deste carro. Anda bem, eu gosto, ele acelera e tal. Mas já começa a ser a altura de trocar. Mas normalmente os meus carros chegam aos 20 anos e compro em segunda mão. Eu tenho dinheiro neste momento. Já houve alturas em que não tinha, mas neste momento eu tenho dinheiro para comprar um carro novo. Se eu quiser, um carro novo de gama alta, tenho. Mas para quê? Então já agora deixa-me perguntar-te. Para quê? Não me interessa. Não, isso só me ia dar uma dor de cabeça, porque vou gastar mais porque anda mais rápido e é mais potente. O seguro do carro vai ser mais elevado. Vou estar preocupado porque me podem assaltar o carro se eu deixar na rua. Para quê? Para mim um carro tem que ter 4 rodas, um volante e de preferência alguns pedais. Mas lá está, quer dizer, eu não quero que as pessoas sejam iguais a mim. Eu sou feliz assim e acho que tenho uma visão equilibrada. Ainda me deixa mais satisfeito saber que se eu quiser comprar um carro, posso. Mas também tenho o dinheiro disponível. Se os meus filhos precisarem de ajuda, ou o meu filho foi estudar para o estrangeiro, porquê? Porque eu pude, não é? Isso para mim é 30 vezes mais prioritário do que comprar um carro novo. Portanto, é uma decisão. Olha, são decisões, são escolhas. Não quero sair do carro porque muitas pessoas fazem esse pensamento, estão prestes a comprar um carro novo, pensam da mesma maneira. Lá está, tem aqui o meu carro, tem X anos, já é bom para trocar. Que é, colocam-se perante o tal dilema, que é: eu pego no dinheiro que tenho no banco, invisto ou compro o carro e fica o problema resolvido, ou faço um crédito para comprar o carro? Pois, esse é o grande problema em termos financeiros. E se quiseres podes pôr o problema entre aspas, porque é assim, eu não sou ninguém para dizer às pessoas o que é certo ou o que é errado, o que é melhor ou o que é pior. Eu tenho vários colegas meus na SIC para quem o que lhes traz lhes traz felicidade e satisfação é terem o carro que querem. Valorizam isso. Se valorizam isso, eu não vejo nenhum mal nisso. É como alguém que é fanático do futebol e que quer acompanhar o clube. O jogo é na Geórgia ou no Cazaquistão ou na Arménia ou no Japão, vão e ficam felizes, quer ganhe quer perca, foram. Ok, agora têm de ter dinheiro para isso, de preferência não deve faltar para pôr a comida na mesa, e antes disso, e é essa a minha guerra, têm de preparar o seu presente e o seu futuro e o futuro dos filhos, em termos de reforma, porque as reformas vão ser miseráveis. Quando tu e eu nos reformarmos, e muitas pessoas que estão a ouvir este podcast vão ser surpreendidas, ou então não querem pensar no assunto e preferem ser surpreendidas. Eu já fiz as minhas contas e sei exatamente quanto é que eu preciso ter no dia em que me reformar para manter o meu nível de vida, apesar do corte. O exemplo que eu dou no livro. Tu tens um livro novo já agora que é um livro de dicas. Contas Poupança, as melhores dicas. São as melhores dicas dos últimos 15 anos do Contas Poupança. Portanto, é uma espécie de manual, de dicionário, em que tem todas as dicas essenciais sobre seguros, crédito de habitação, automóvel, telecomunicações, os apoios do Estado que as pessoas desconhecem. E que existem e que a gente poderia receber. É dramático. Há pessoas que, se calhar até mesmo aqui na Antena 1, pessoas que têm alguma dificuldade, elas ou familiares delas, que podiam estar a receber muitos apoios financeiros e não só, mas que ou não sabem, ou sabem que existem, mas não acham que é para elas, ou mesmo achando tudo isso, acham que não vale a pena, porque quando lá chegar vão dizer que não. E portanto nem sequer tentam. E portanto isto deixa-me horrorizado, porque as leis em Portugal são todas muito bonitas, no papel são fantásticas e de facto até existem. Algumas são simples de conseguir pôr na prática, outras não. Mas as pessoas não tentam. Apetece-me agarrar nas pessoas, levá-las pelo braço e dizer: vamos todos agora aqui à Segurança Social, ou vamos todos aqui às Finanças, e vamos todos fazer isto, tudo aqui em cor ao mesmo tempo. Tudo a preencher este formulário e entregar aqui a estes senhores. Porquê que isso acontece? Porque nós não percebemos nada. Falta de literacia financeira e inércia. E ignorância também, e se calhar outras razões que eu agora não consigo aqui enunciar, mas estas são as principais, que é uma pessoa quando não sabe não pode fazer, sabendo pode fazer mas pode não querer,
Ou pode até querer fazer, mas não sabe fazê-lo da forma mais direta e eficaz possível, que é o outro drama. Que é, às vezes identifico esta situação. As pessoas vão à Segurança Social e perguntar: olha, eu tenho direito a isto, a este apoio, especificamente, porque a vizinha tem. Então, e a senhora quanto é que ganha? Ganho X. Então por 10 euros não tem direito. Pronto, ok, muito obrigado. Obrigado a Deus. Mas, portanto, não tem direito àquele, mas tem direito a outros dois. Mas como não perguntou, a pessoa também não lhe disse. Estás a ver? Portanto, nós temos de saber, ter mais informação para depois tomarmos decisões, para podermos agir. Olha, já falamos dos carros. Agora, olhando para essa coisa que nós precisamos para que não nos chova na cabeça, chamada casa, o que é que está a acontecer ao preço das casas? Porque é difícil para qualquer comum mortal entender como é que as casas continuam a acelerar, a custar cada vez mais caro, e isto está a começar a ficar virtualmente impossível, se é que já não ultrapassamos esse limite, que é comprar neste momento, em particular nas grandes cidades, Lisboa, Porto, tornou-se uma coisa completamente louca. Alugar, os aluguéis começam também a aproximar-se do preço da casa. Isto tem alguma solução? Tens alguma ideia do que é que está a acontecer? Isto é só procura e oferta? Sempre nos disseram, os economistas sempre nos disseram: é procura e oferta. É a economia, estúpido. Voltamos ao princípio da nossa conversa, que é porque é que as coisas são tão caras nos hipermercados? Ou seja, aquilo que nós temos de meter na nossa cabeça. Porque repara, todas as dicas que eu dou, quer nas reportagens, quer nos livros, no podcast, nas redes sociais, em tudo o que eu faço, eu nunca entro na parte política, é propositado. Falas só de economia? Só daquilo que está nas nossas mãos fazer, nós consumidores. Eu enquanto decisor, eu é que posso tomar as minhas opções. Não é, perante o cenário atual, que é este, e não permite outra interpretação. Portanto, as casas estão a preços absurdos, é um facto. Os arrendamentos estão a preços absurdos, é um facto. Ok, eu vou tentar encontrar maneiras de lidar com isto e ajudar as pessoas. Essa é a minha missão, e ajudar as pessoas. Então, comprar porque o aluguer, eu não tenho solução para isso. Esse é o ponto, não é? Quer dizer, sim, claro que vale a pena. Em Portugal vale a pena comprar. Porque na nossa geração, compra uma casa. Vê lá isso. Faz já. Era um conselho muito. Quais são algumas das soluções que eu aponto? Perante este cenário, é praticamente impossível um jovem poder comprar uma casa, não é? Mas, por outro lado, há um apoio que eu digo às pessoas: mas aproveitem este. Quer dizer, se o Estado dá um financiamento de 100%, podem aproveitar, já é um apoio, não é? Mais vale ir ao banco tentar negociar. Ou seja, porque antes deste apoio, o que é que eu dizia às pessoas? Vocês jovens e os pais e os avós e quem for, tente arranjar maneira de, assim que possível, antes dos 30 anos, poupando assim e investindo assim, ter pelo menos 30 mil euros para dar como entrada para uma casa, porque o mínimo são os tais 10%. Portanto, enquanto não tiveres 30 mil euros, esquece a ideia de comprares uma casa. Portanto, aí o plano passa a ser: como é que eu vou conseguir 30 mil euros nos próximos 10 anos? Traçar um plano, ver se funciona, corrigir pelo caminho até atingir o meu objetivo. Portanto, eu tento encontrar sempre um caminho, uma solução para eu conseguir atingir os meus objetivos, sejam eles quais forem. Olha, nós estamos aqui muito a falar sobre gastar dinheiro e as grandes rubricas de gastar dinheiro, mas interessa também o poupar. E o poupar, a nós ninguém nos ensinou muito mais do que poupar era põem lá o dinheiro de uma conta a prazo no banco. Era basicamente o que nos ensinaram também, e era o que eu fazia. Que é mais seguro. Claro. Que é mais seguro, até que a gente olhou para e aquilo. Na altura até era rentável, porque os juros eram coisas que se viam, agora não. E subitamente os juros foram por ali abaixo. Foi aí que eu virei a agulha da poupança para o investimento. Porque eu sempre fui um típico português que não arriscava um cêntimo que fosse. A minha mentalidade era: eu não vou arriscar o dinheiro dos meus filhos. Não é? Tenho 2 filhos e, portanto, este é o dinheiro que eu estou a juntar para a minha família. Eu não sou maluco. E, portanto... Não, tem capital garantido? Ok, pode ser. Não tem capital garantido, então nem pensar. Nem sequer queria perceber como é que funcionavam esses investimentos. O capital garantido é quando nós colocamos lá o dinheiro e sabemos que ele não vai fugir de lá. Daqui a 20 anos, no mínimo, vai lá estar o mesmo. Porque eu não entendia o conceito da inflação.
Ou seja, para mim, se tivesse 50 mil euros, ter lá 50 mil euros daqui a 15 ou 20 anos, para mim era seguro. Só quando eu percebi que 50 mil euros agora equivale se calhar a 15 mil euros daqui a 15 anos, eu disse, espera lá. Não, sabes que caiu uma ficha quando eu tive o seguinte raciocínio. Imagina, a minha primeira casa custou 100 mil euros, creio eu. Na altura já era um valor substancial, não é? Agora pensamos, epá, isso era uma pechincha, quem me dera enquadrar. Mas pronto. Podias ter comprado 2 ou 3 e agora já estavas rico. Se eu tivesse literacia financeira, poderia dar entrada para 3 casas, a minha, e punha 2 a arrendar, e aquelas 2 pagavam-se sozinhas, e ainda sobrava se calhar alguma coisinha para me ajudar a pagar a minha. Repara como, percebendo como é que isto funciona, é um risco, não é? Imagina, depois chegávamos a 2008. Ai Jesus, tinha um problema grave para resolver. Se calhar teria de vender as casas nessa altura, não poderia aguentá-la. Mas lá está, pronto. Isto depois é o risco do investimento. Mas aquilo que eu te estava a dizer é: uma pessoa que em 2005 ou 2010 tivesse 100 mil euros e os deixasse no banco por medo de investir, ela agora teria lá, vamos imaginar, mesmo com juros, 105 mil euros, 110 mil euros. não servia para nada. Na altura dava para comprar uma casa, agora perdeste quase 70% desse valor. Sem ter a noção de que isso aconteceu. Com um produto com capital garantido. Há uma ilusão no fundo. Há uma ilusão da segurança. Ou seja, a única certeza que tu tens, a única garantia que tu tens é que estás a perder dinheiro. E eu gostava que os portugueses percebessem isto, porque foi o que eu percebi tarde demais. Toda esta conversa que estamos agora a ter, eu só percebi tudo isto aos meus 45 anos. E disseste, epá. Portanto, até aos 45 Alguém me anos. está a enganar? Não, eu próprio estou a enganar. Eu estive a fazer tudo isto que agora estou a dizer às pessoas para não fazerem. Ou para pensarem pelo menos nisso. Para abrirem janelas na sua vida. E então, como é que eu comecei a investir? Quando os espectadores do Contas Poupança começaram a dizer: Pedro, mas você só está a falar de poupar. Eu tenho aqui 30 mil euros no banco, 50 mil, ou 10 mil, ou seja lá o que for. Mas na altura desceu para 0 os juros dos depósitos a prazo, e as pessoas ficavam ali, mas onde é que eu ponho o dinheiro? Eu também não sabia, porque eu também tinha o meu dinheiro lá. Eu disse, bom, olha, vou ter de investigar. Não disse a ninguém que não sabia. Fui investigar primeiro. Falei com muita gente, falei com os especialistas de investimento da DECO, falei com vários bancos. Eu ligava para os bancos e dizia assim: vocês têm alguém que perceba de investimentos? Claro que tem. Com quem é que eu posso falar? E eu disse assim: olha, vamos imaginar que eu tenho aqui 20 mil euros. Se eu quiser de facto ganhar mais do que a inflação, o que é que me aconselha? E como eu sou jornalista, eles têm paciência para falar comigo. Uma pessoa que vá ao balcão com mais 20 pessoas atrás, eles não têm, por muito que queiram. Tem no fundo produtos pré-feitos para apresentar, mas nem sequer e explicam muito sobre aquilo. Atingir objetivos e não sei o quê, então vão empurrar para aquilo que está em promoção naquele mês, ou o que for. E portanto explicaram-me fundos de investimento. Pedro, o que é isso, fundos de investimento? E eles explicaram: fundos de investimento funcionam assim. Então, mas para isso é preciso muito dinheiro, não é? Não, então com 25 euros já. 25 euros? Sério, eu tenho 25 euros. E eu pensei assim: então eu posso perder 25 euros, pelo menos vou perceber como é que isto funciona. Então todos os investimentos que faço, que desconheço, ponho sempre 100 euros. Que é aquela coisa, faz de conta que risquei o para-choques. Se eu perder este dinheiro, não me vai fazer diferença, mas vou ficar a conhecer o produto. E é fácil para fazer as contas depois. E é fácil para fazer a proporção. Portanto, foi o truque que eu encontrei para, enquanto jornalista, explicar às pessoas como é que foi, para eu perceber. E então, quando eu fiz isso, em menos de um mês, talvez, eu estava a ganhar quase 10% com aquele investimento específico, com um fundo de investimento, num banco normal. Eu disse: hã? Como é que é? Isto existe? Como assim? Como assim? Porque repara, a experiência podia ter sido completamente ao contrário. Sim, podia ter caído, não é? Podia ter caído naquela altura. E se tivesse caído naquela altura, a minha vida se calhar teria sido completamente diferente. Porque iria confirmar a minha suspeita de que isto vai dar sempre buraco. Bem, me tinham dito que era melhor pôr o dinheiro a prazo. Eu sabia que não me devia ter metido nisto. Eu vou ter medo de dizer isto às pessoas, porque eu não quero que elas percam dinheiro. Mas de facto eu tive sorte naquele momento específico da história.
E portanto, durante muito tempo estive sempre a valorizar. E depois de 100 pus 1000. E depois comecei a ganhar confiança, comecei a falar de outras ferramentas. Toda a gente me explicava, Pedro, que é outra coisa que não faz sentido na nossa cabeça, que é, quando está a cair, não é para resgatar, é para pôr mais. Não vendas, compra mais. Não, nunca vender. Porque aí é que perdes. Mas é quando nós nos assustamos. É quando nós nos assustamos. Por isso, a maior parte das tragédias, das histórias trágicas, das pessoas com quem tu falas que dizem, eu uma vez investi e perdi, é porque venderam na altura em que caiu, entraram em pânico e por falta de literacia financeira. No livro Quantas Poupanças, as Melhores Dicas, tem justamente aqui um capítulo que é: estou a perder dinheiro, o que é que eu faço? Não é? Para explicar às pessoas que quem se mete nisto tem de perceber o que está a fazer. Porque sempre que tu puseres mais quando está em queda e quando estás a perder, quer dizer que assim que voltar ao normal, vai haver uma recuperação. Tu já estás a ganhar mais do que com o dinheiro que lá tinhas antes. Então, tu há bocadinho falavas da palavra só para teres uma ideia. E as pessoas acham sempre isto muito estranho e admirável. Eu tenho ferramentas de investimento deste género, perfeitamente clássicas, que não são burla, não se metam em coisas na internet. Esse é o ponto. Facebook, é a questão da confiança. Cuidado. Como perceber a diferença? Para começar, tem que ser numa instituição em que te peçam os documentos todos, em que te entregam um contrato, em que tens de assinar, tens de dar os teus documentos, tens de responder a um inquérito. Tem que haver uma cara do outro lado. Tem de haver uma cara, uma instituição. Portanto, é assim, qualquer um dos bancos que nós conhecemos, que têm lojas ou enfim têm dependências em Portugal, são um bom sítio para começar. Na Caixa Geral de Depósitos, se quiserem, comecem um fundo de investimento na Caixa Geral de Depósitos, para não sendo o mais rentável e que tem as maiores comissões. Não interessa, é para começar, é para pôr os 100 euros. Com a fiabilidade também. Sim, para perceberem como é que funciona, para não terem receio, terem uma pessoa a quem ligar. Portanto, eu tenho neste momento fundos de investimento que estão com uma rentabilidade de 80%. E o fundo de investimento estás a falar de quê? Estás a falar de ações, de obrigações? Os fundos de investimento é um cesto com muitas ações lá dentro. Um compósito, uma mistura? Sim, ou seja, porque é assim, eu, por exemplo, já experimentei comprar e vender ações, mas desisti porque não tenho tempo para estar a Tipo empresa a empresa? Sim. E estás a acompanhar as notícias? Não tenho tempo para isso. Uma loucura, desisti não é? e vender isso tudo. Sim. Eu não tenho perfil, porque é preciso estar a estudar os relatórios e contas, estares atento a ver todos os dias. E se aquela empresa for à falência, de facto perdes esse dinheiro. E se houver um compósito, tu tens uma almofada por exemplo, e profissionais a pensar. Por exemplo, um produto chamado ETF, diz-te alguma coisa? Não faço a mínima ideia, mas podemos já começar por aí. O que é um ETF? O ETF, na minha opinião, um PPR, os PPRs, o Plano de Poupança de Reforma, são fundos de investimento. Portanto, só que com uma fiscalidade melhor. Ok. Então o que é um fundo de investimento? Em vez de tu comprares uma ação da Tesla, da Microsoft, da Amazon, da EDP, da Galp, do não sei o quê, tu compras uma unidade de participação, uma fatia de uma pizza. Um pedacinho, em que os ingredientes são 100 empresas diferentes. Em princípio das boas. Em princípio das boas. E portanto, a médio prazo, as empresas boas produzem coisas, fazem coisas e portanto tendem a crescer. E portanto, repara, para tu perderes de facto esse dinheiro, essas 100 empresas tinham de ir todas à falência ao mesmo tempo. Um crash da bolsa. Mesmo num crash da bolsa, essas 100 empresas tinham de ir todas à falência. Um crash na bolsa é quando desce. Portanto, se houver um crash da bolsa, das duas uma, ou sais antes ou tens de esperar que recupere. E portanto é isso que acontece. Hoje os tempos estão francamente voláteis. Só para não deixar aqui o ETF pendurado. Sim. O ETF é também um fundo de investimento, mas que é cotado na bolsa, ou seja, é vendido como se fosse ela própria uma ação. E não tem ninguém, em princípio, há exceções, mas em princípio não tem ninguém a gerir. Ou seja, por isso são muito mais baratas. Por exemplo, se calhar sabes o que é o PSI 20, portanto é o índice da Bolsa Portuguesa, em que não são exatamente 20, mas é como se fossem as 20 maiores empresas que estão na Bolsa Portuguesa e portanto ao fim do dia eles dizem o PSI 20 hoje subiu 1%. Ok, quer dizer que na média de todas elas subiu 1%. Portanto, se eu comprar um ETF do PSI 20, nesse dia eu ganhei 1%. Se desceu 1%, nesse dia desvalorizou 1%. Mas ao fim de um ano, ao fim de 5 anos, ao fim de 10,
O ETF mais famoso é o SP500, Standard & Poor's 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, da Bolsa de Nova Iorque, da Bolsa dos Estados Unidos. Então, é isso que eu digo às pessoas para começar, porque não há como enganar. Ou seja, é verdade, pode, mas para perder esse dinheiro, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos seria uma catástrofe teriam global. de ir todas à falência. E ao mesmo tempo, com uma vantagem que é, se 5 forem à falência, são substituídas pelas outras 5 maiores empresas dos Estados Unidos para substituir aquele índice. É um cabaz dinâmico, no fundo. Que... Sim, e portanto, eu posso comprar um cabaz e pôr todos os meses lá 50 euros. Por exemplo, eu fiz um PPR para os meus filhos com 50 euros por mês, todos os meses, religiosamente. Porquê? O que eu percebi é que o PPR é o produto mais simples em Portugal para começar a preparar a reforma. Eu pensei nisso quando tinha 20 e tal anos e achei, isso é uma coisa de velhos. Então querem usar a vida, então vou estar agora a pôr 50 euros. Eu com esses 50 euros vou jantar fora, não é? Depois percebi que foi a maior asneira financeira que eu fiz. Portanto, aos 45 anos fiz o meu primeiro PPR, para mim, para a minha mulher e para cada um dos meus filhos. E, portanto, pelas previsões, e ninguém me garante que isto vai acontecer, se eu continuar a pôr 50 euros para os meus filhos, cada um, ou eles próprios, porque haverá uma altura em que eu vou parar e digo, meus amigos, agora vocês já ganham, se quiserem continuem vocês, não é? Que eu agora quero gozar a minha reforma mais a minha mulher e quero ir passear fora. E agora vocês desenvencilhem. Vão chegar à idade da reforma com 300 mil euros, com 50 euros por mês. Gotinha a gotinha. Porque o importante é começares o mais cedo possível para aproveitares o efeito dos juros compostos, que é outra coisa que eu falo aqui no livro. O que são os juros compostos? Juros compostos é quando tu, quando recebes os juros, em vez de ir para a tua conta à ordem e de os gastares, fica no bolo. Volta para o bolo e, portanto, no período seguinte não vai crescer só sobre 1000 euros, mas sobre 1110 euros. Portanto, é um ganho incremental. 1115, 1120, e há uma altura em que quem está a ouvir não vê, mas estou a fazer com os dedos aquela curva em que o gráfico vai subindo e a dada altura dispara como se fosse um foguete na vertical. É um acelerador. É um acelerador. O tempo é o acelerador do dinheiro. Quanto mais cedo tu começares, melhores resultados tu vais ter. E portanto, isso acontece nos certificados de aforro, por exemplo, porque qual é o grande truque dos bancos? Dão-te o juro, mas depois não o voltam a pôr, não capitalizam os juros, vai para a conta à ordem, porque senão eles na seguir iam ter de pagar mais dinheiro. Portanto, quando te aparece na conta à ordem, qual é a tua tendência? Gastá-lo. Claro. Está na conta, é para gastar. Sim. Agora, mesmo quando isso acontece, eu posso criar o efeito de capitalização dos juros. Recebi 200 euros em juros, então agora o próximo depósito que eu vou fazer é de 5 mil euros mais 200 euros. Se eu fizer isto ao longo de toda a minha vida, haverá uma altura em que eu vou ter muito mais dinheiro do que aquilo que eu imaginei. Isto é matemática, não é bandinha da cobra. Eu só me ajudaram a fazer estas contas muito tarde na minha vida. Portanto, isso frustra-te? Não deixo que isso me frustre, porque eu descobri. Houve uma altura em que eu descobri. Portanto, eu ficaria frustrado se eu soubesse disto e não tivesse feito nada. Olha, está na moda, já há uns anos, mas agora fala-se. Eu entusiasmo com estas coisas, desculpa. E bem, quer dizer que toda a gente agora sonha que o melhor mesmo é comprar criptomoedas. Sim. E se nós já pouco percebemos de dinheiro, eu percebo muito pouco de dinheiro, então criptomoedas faz-me uma grande confusão. Que é, aquilo existe mesmo. A gente põe lá 1 euro e se transformam em X qualquer coisa, bitcoins, que é mais célebre provavelmente. Tu achas que eu tenho criptomoedas ou não? Os tais 50 euros para experimentar? Os 100? Sim. Eu experimentei com 100. E então, e acertaste na... E depois ganhei confiança e pus muito mais. E posso dizer-te que nesta altura as criptomoedas foram o investimento, com muitas aspas, já vou explicar porquê, em que eu tive a maior rentabilidade. Eu ganhei mais de 500%. E o risco? O risco é gigantesco. É proporcional. É absoluto. Ou seja, mais risco, mais possibilidade de rentabilidade. Menos risco, rendimento miserável. Portanto,
tu só podes ganhar dinheiro de facto na tua vida. Agora lá está, as pessoas pensam, o português típico pensa no tudo ou nada, que é qual é o melhor investimento para eu pôr lá tudo? Isso é um erro. Nós nunca devemos pôr os ovos todos na mesma cesta. Redistribuir o investimento. Claro. Então, o que é que os especialistas em finanças pessoais aconselham ao investimento? Os mais moderados dizem: não deves ter mais de 5 ou 10% de todo o teu património em criptomoedas. Agora, a questão é, eu com muito pouco dinheiro fiz de facto muito dinheiro. E eu, na altura em que aquilo disparou na primeira vez, assim que aquilo aconteceu, eu resgatei. Aquilo ainda podia ter continuado a crescer mais. Resgatei, fiquei contente, olha, correu bem. Depois, entretanto, aquilo veio cá para o fundo. Quando voltou para o fundo, o que é que eu fiz? Vou guardar uma parte do que eu ganhei, mas vou reinvestir. Para ficar com o mesmo parte, valor. já que é dinheiro de graça, com muitas aspas, porque aquele dinheiro, para uma família, poderá fazer muita diferença. Isto não é um conselho para as pessoas fazerem a mesma coisa. Mas eu, olhando para o meu património, eu vou voltar a reinvestir, pode ser que ganhe outra vez. Portanto, neste momento não ganhei nada dessas coisas extraordinárias, já estive a perder. Neste momento estou a ganhar 50% em Ethereum e estou a ganhar menos de 10% em Bitcoin. Portanto, também não me vou aventurar naquelas que são quase brincadeiras e grandes aventuras, em que tu podes ter sorte, podes comprar 100 moedas daquelas e tanto podes ficar milionário. Houve pessoas que ficaram milionárias. Sim, mas foi uma questão de sorte. Sim. Ou sabiam muito bem o que estavam Pedro, a fazer. porque eu não aconselho ninguém. Primeiro um PPR, okay? Mais seguro. Experimenta o PPR, depois um ETF, ok? Depois de ganhares confiança com isto, eventualmente compra 100 euros de uma moeda para ver como é que funciona. E só depois de saberes o que estás a fazer é que deves de facto pensar de outra maneira. Porque tu estás a falar disso muito cuidado. O segredo em tudo é a informação. Se tu não quiseres ter o trabalho de ler, de tentar perceber, de perguntar, de falar com pessoas que sabem fazer e estar ao lado delas e fazer com elas. Portanto, se não estás para ter esse trabalho, deixa de estar no teu banco, com o teu depósito a prazo, com os certificados de aforro, e isso não tem mal nenhum. Agora, fazer só porque o teu amigo te deu uma dica e assim, tive um amigo que investiu nisso e agora tem um Ferrari e tem uma casa de férias ou vive no estrangeiro, não sei o quê. Não se metam nisso. Olha, porque não há milagres. Tu estavas a dizer há bocadinho fundos, ETFs baseados em empresas reais, da economia real que vão crescendo. Isso para mim, lá está, reforça a minha confiança. Estas criptomoedas ou outro tipo de investimentos, é difícil perceber exatamente de onde como é que aquilo funciona. Sim, mas cada vez mais já estão a entrar na vida normal das pessoas. Há pouco disseste uma coisa que é verdade, ou seja, é um dinheiro que não se vê. Tu não andas com bitcoins na carteira. Daqui a bocadinho, se calhar, deixamos de usar até euros, não é? Quer dizer, já se fala só dos pagamentos eletrónicos. Claro, é assim, eu neste momento eu já não ando com a carteira, eu pago tudo com o telemóvel, por MBWay e com contactless e não sei o quê. Portanto, já nem dinheiro em papel eu uso. Portanto, acaba por se tornar mais fácil para muitas pessoas. Isso pode fazer muita confusão. Mas o que eu te quero dizer é que já há bancos normais em que tu podes comprar ou criptomoedas ou ETFs de criptomoedas. Portanto, se quiseres experimentar, podes ir pelas instituições clássicas. Com pessoas que sabem daquilo. Claro. Ligas para o teu banco e dizes: olha, eu queria experimentar isto. Vocês têm esse produto? Não têm? Vais para outra instituição. Há entidades. Posso dizer algumas marcas? Claro que sim, à vontade. Não, por exemplo, há um banco alemão que se chama Trade Republic, por exemplo, em que tu instalas a aplicação no telemóvel, que é super simples. O dinheiro que tem lá à ordem tem capital garantido, o que tiveres à ordem. Não o que é investido depois. Pagam-te o mesmo que o BCE, portanto 2% todos os meses cai-te na conta, só por teres lá o dinheiro. E depois permite comprar ETFs, comprar ações e também criptomoedas. Portanto, é lá que eu tenho também comprado as criptomoedas, que é um banco alemão, pronto, e com a supervisão do banco alemão. Pronto, mas é assim, eu não quero ser injusto porque eu não recebo comissões de ninguém, como jornalista, como sabes, portanto não recebo um cêntimo para falar o que quer que seja. Agora, o que eu acho que, se é simples para as pessoas, se funciona, na Revolut também podes fazer
isso. Tens muitas outras aplicações que tu podes utilizar no teu dia a dia. Há bancos completamente digitais em Portugal, como o Moei, por exemplo, embora acho que não tenha estes produtos de investimento, pelo menos não com este formato. Tens corretoras low cost em que as comissões são baixíssimas. Tens a de Giro, tens a XTB, tens a Trading 212. Pronto, quando tu quiseres investigar, existem portas. Está tudo no Google. Vais ao Google, qual é a melhor corretora para começar a investir? Qual é o que é um fundo de investimento? O que é um ETF? Como é que eu faço para começar a investir com segurança? Portanto, tu vais ter muita informação. Este livro tem tudo isto que eu estou a dizer está neste livro. Agora aproveito para meter aqui. mas lá está, por eu não saber isso e também por perceber que na internet tens trigo e tens joio, é que eu senti a necessidade de escrever estes livros, porque pelo menos já está filtrado e eu experimentei. Portanto, e fizeste perguntas. Eu testo as coisas antes de falar delas. Olha, e portanto aqui vão encontrar muita informação. Quero voltar ao mundo dos pobres. Os pobres têm que pagar a eletricidade. Os pobres têm que discutir a conta da internet lá de casa ou a conta da TV Cabo, que é sempre o fim do mundo. E tu ainda estás no tempo da TV Cabo. Isso já puxou. Agora... No meu tempo, no nosso tempo também era a TV Cabo. Era a TV Cabo, passa a ser TV Cabo. A TV Cabo, quer dizer, é um bocadinho como aquelas marcas que assumem o conceito da televisão por. Que há sempre aquele momento, hora que renegociamos e depois há as fidelizações que me deixam sempre louco. Mas quando a gente olha para a conta geral daquilo, internet, a televisão, mais os canais de futebol para os lucros da bola, como não sei se tu és, mas eu um bocadinho de todo. A páginas todas, nós temos uma conta gigantesca e há sempre aquele momento em que ou nós tomamos a decisão de lhes telefonar para renegociar qualquer coisa, ou eles te telefonam para te oferecer uma magnífica promoção porque está a acabar o teu período de fidelização. O que é que fazemos à vida? Precisamos de um curso para isto. Que dicas é que tu tens? Nós não precisamos de um curso para isso. Eu acho que isso é um bocadinho uma desculpa que nós damos a nós próprios para não termos trabalho. Porque dá trabalho. Dá, de facto. Aborrecê-los. Agora, pegando nessa tua expressão curiosa do mundo dos pobres. O mundo dos pobres é igual ao mundo dos ricos, porque os ricos também têm as mesmas despesas. Se calhar também não têm a preocupação de ter de escolher. Mas se calhar alguns desses ricos são ricos porque se deram ao trabalho de começar por aí. O caso da eletricidade. Vamos por aí porque acho que é um excelente exemplo. Há mais de 20 empresas em Portugal a vender eletricidade. E quase todas elas são mais baratas do que as grandes empresas de eletricidade, da qual a maior parte de nós somos clientes. Portanto, a eletricidade é a mesma. A varinha mágica não roda mais devagar. O cano é o mesmo. A torradeira não vai demorar mais tempo a torrar a torrada. E nós podíamos poupar dinheiro. Mas centenas de euros. Mas porquê é que não o fazemos? Essa é a curiosidade. Não sei, diz-me tu. Quer dizer... em princípio é irracional, não é? Pois, portanto é assim, se há uma empresa e podemos, as pessoas dizem, podemos mas mudar faltar a luz, e podemos mudar de X em X tempo, não é? Quer dizer, podes mudar todos os dias se tu quiseres. Não estás fidelizado. A eletricidade não tem fidelização. E continua a haver eletricidade. E continua e são eles que tratam da mudança. A nova empresa é que trata da mudança por ti. Então não precisas fazer nada. Não precisas fazer nada, só tens de clicar num botão para encher os dados pessoais, não é? Portanto, o nome, a morada e o PTE, não é? A tua identificação do sítio onde tu estás. O cartão de cidadão do teu contador. E eles tratam de tudo. Portanto, tu em 5 minutos, na internet, no formulário ou pelo telefone, desde que tu descubres, eu todos os meses em contaspoupanca.pt analiso todos os tarifários e digo quais são as 10 empresas mais baratas este mês. Portanto, só tens de contactar essa empresa. Eu uso o simulador da ERSE. Portanto, o que eu faço, está lá que faz a qualquer comparação. Pessoa pode fazer. A ERSE, que é a entidade reguladora sim, é do Estado. Portanto, eu uso o simulador do Estado para dizer a todos os portugueses que este mês as 3 mais baratas são estas, deste total de 10. Agora, só não poupa se não quiser. Até faço as contas que é, se paga isto e
mudar para esta, ao fim do ano vai ter mais 150 euros de poupança que ficam no seu bolso. Mesmo assim, há pessoas que têm medo. Mas depois, se falta a luz, depois eles não vêm. Não, é a mesma empresa que vai resolver os problemas da eletricidade, seja qual for a empresa. Mas depois tenho medo que me apareça assim uma fatura muito elevada e depois não sei como resolver. Está bem, mas está a pagar mais agora. Portanto, a fatura elevada está agora. Não é? É uma questão de atitude perante a vida. Ou nós fazemos para nos aumentarmos a nós próprios, ou estamos a engordar as empresas que não precisam do dinheiro como nós precisamos. Isto aplica-se à eletricidade, aplica-se ao gás. Já agora, fica esta dica, já há mais de 2 anos ou quase 2 anos que o gás mais barato, gás natural mais barato, é o gás do Estado. Portanto, é o gás regulado. Mas é metade do preço. Portanto, quem está num gás de uma Galp, de uma EDP, de uma Iberdrola, de todas, seja elas quais forem, está a abrir a janela de casa, a abrir a carteira e a deitar 20 euros todos os meses cá para a rua. Mas é para dar aos ricos, nem sequer é para dar aos pobres, percebes? Portanto, se estás confortável com isso, continua. Se isso te deixar desconfortável, que é, tu estás a prejudicar a ti e à tua família por teres preguiça de mudar, ok? Se isto fizer sentido para ti e quiseres mudar, muito bem. Se tiveres na tua cabeça um argumento que te diga não, mas eu prefiro pagar mais para ter esta segurança ou para ter o conforto de não fazer nada, perfeitamente respeitável. Portanto, nada contra, cada um faz o que quer. Eu descobri que podia... acabando com essas gorduras, foi aí que eu fui encontrar dinheiro para depois começar a investir, para depois começar a ganhar dinheiro com o meu dinheiro. Criaste um ciclo positivo. Tal e qual. Só se me ocorre. Acabaste de resumir tudo. Nós vivemos num ciclo vicioso que é a chamada corrida dos ratos, em que trabalhamos para ganhar dinheiro para pagar as contas, depois temos de trabalhar outra vez para ganhar dinheiro para pagar as contas. Então, e para mim, qual é o meu salário? Repara nisto. Eu não ganho 1.200 euros por mês. Espero bem que não. Não, mas até pode ser um bom salário para pessoas que ganham 900. Porque depois de pagar tudo a todos, ao banco, à eletricidade, não sei o quê, se me sobrarem 100 euros ao fim do mês, o meu salário não são 1.200, nem 1.100, nem 1.000. O meu salário são 100 euros. É o que sobra. Porquê? Porque é o dinheiro que eu posso gerir. Tudo o resto não podes decidir. Já estão à minha porta, assim, a dia 2 ou a dia 1. Dá-me cá o meu dinheiro. Já está uma fila de empresas, os cobradores, e de instituições. Tens que pagar. E quer dizer, nem estão à espera do envelope, porque vão à tua conta e tiram, nem te perguntam nada. Eu agora só estava aqui a pensar. Portanto, o teu salário são 100 euros. Se tu perceberes que podes aumentar o teu salário para 150, para 200, 300 ou 400, a tua vida muda. E começa o tal ciclo positivo. Eu agora só estava... ciclo virtuoso. Estava aqui só a pensar, até para fecharmos a nossa conversa, que fazendo tu experiências em momentos-chave, estou a pensar no desgraçado que decidiu mudar a empresa de eletricidade no dia anterior ao apagão. Depois fez ao apagão e dizer: Maria, eu bem te disse que não devíamos ter mudado de empresa. Não, mas repara... coisas más vão acontecer sempre. Independentemente do que tu faças. E nós estamos a ver só risco. E há decisões que tu vais tomar, que eu já tomei na vida e que não correram bem. Mas eu aprendi com isso. Como é que lidas com isso? Aprendendo sempre. Olha, este erro eu já não vou repetir. E vou recomeçar. Repara, eu na minha cabeça penso assim. Eu neste momento passei do 8 para o 80. Eu era ultra conservador em termos de finanças e agora faço investimentos totalmente agressivos, não é? Portanto, não façam o que eu faço. Mas eu sei que se amanhã eu perder tudo, eu já sei o que é que eu tenho de fazer para recomeçar e voltar ao mesmo. E essa é uma cultura muito pouco portuguesa. Por isso é que eu me chamo Anderson. O meu pai era sueco. E portanto eu tenho estes genes nórdicos, mas também há portugueses com esta atitude, mas são raros, não é? Portanto, mãe portuguesa, pai sueco, não sei se isso teve alguma influência ou não, talvez tenha, mas é assim, consigo ver a parte racional em tudo o que acontece e depois também ter um bocadinho de emoção,
que dá aqui um bocadinho de sal à coisa. Porque nós, portugueses, somos absolutamente fantásticos. Eu acho que nós somos um povo extraordinário. Aquela coisa que nós dizemos a brincar, que é se fôssemos alemães com tudo o que nós temos, isto éramos o melhor país da Europa. Quer dizer, nós podemos ter muito melhores resultados sendo como somos. E isso é que me irrita e que me deixa frustrado, porque ver na minha cabeça é tudo claro como água. Às vezes as pessoas queixam-se de vários problemas que têm na vida, as pessoas partilham muitas coisas comigo, eu fico muito sensibilizado com isso, porque as pessoas confiarem em mim, quer dizer, Mas é extraordinário. É extraordinário, não é? E eu digo, então é só fazeres isto, fazes isto e resolves esse problema. Ou pelo menos, pronto, poderás resolver o teu problema. E depois há sempre aquele momento de espanto. Mas é só isso. E depois, quando as pessoas me contactam a dizer, olha, fiz e resultou, eu fico super feliz com isso. Nem sempre resulta, isto não há soluções mágicas para tudo, mas há coisas que sim poderiam ser muito melhores se nós tivéssemos o conhecimento e tivéssemos a vontade de mudar alguma coisa. Sem essa vontade não adianta ter o conhecimento. Mas depois, no final, tudo isto se resume quando há um abraço português e do vai correr tudo bem e não te preocupes, tudo se há de resolver, deixa lá isso é só dinheiro, o que interessa é estarmos bem e estarmos juntos. Não sei como é que será nos outros países, mas isso dá-nos sempre uma outra garantia que no final, de facto, as coisas vão resolver-se. Mas muitos problemas podiam ser evitados e muitos problemas graves poderiam não ser tão graves. Há uma bomba relógio na sociedade portuguesa, para terminar com um tom pessimista e otimista ao mesmo tempo, que são as reformas. Portanto, eu vejo pessoas que não, muitas delas me dizem, eu prefiro não pensar nisso. E eu fico assim, está bem, tu preferes não pensar nisso, mas vais ter de pensar nisso quando chegar à altura e já não vais ter tempo de fazer nada. Depois é aguentar. E portanto, eu já comecei a fazer para mim e para os meus filhos, a pensar nisso e a fazer. Pode não correr bem, mas mesmo que não corra bem, estás a reduzir o risco. Eu estou a reduzir o risco e posso dizer a mim, à minha mulher e aos meus filhos, olha, mas eu tentei. Não fazer nada. Agora, obviamente. Eu chegar lá e dizer, podia ter feito isto e não fiz e agora não há hipótese. Eu acho que seria pior para mim. Portanto, estou a tentar fazer. Até o momento estou a ter bons resultados. Partilho isso com outros porque acho que pode ser útil. Agora, cada um tem de pensar pela sua própria cabeça e adaptar às suas circunstâncias e à sua personalidade e ao seu perfil e às suas circunstâncias. Pedro Anderson, muito obrigado. Olha, foi um prazer estar aqui contigo. E agora fazer e a ver se as pessoas enriquecem e se pelo menos não gastam a tirar dinheiro pela janela. Eu nunca me ouvirás dizer às pessoas para serem ricas. Eu acho que a maior riqueza é tu poderes fazer escolhas. Porque tu não serás infeliz se tiveres 99.000 € e 999, nem serás mais feliz se tiveres 100.001 euros, não é? Portanto, se tu tiveres dinheiro para comprar e ter as experiências e os bens que te fazem feliz e puderes dar alguma segurança à tua família, isso para mim já é a maior riqueza. Portanto, eu com isso já fico satisfeito. Obrigado. Obrigado, foi um prazer.